Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, né? Olha, hoje a gente tem a nossa Roda da Fofoca, claro, com o Vladimir Alves, com o Thiago Rocha, com o Felipe Campos, mas a gente também tem a cobertura sobre a morte do cantor sertanejo Marciano, não é? Que é um grande desfalque na história da música sertaneja, com toda a certeza, e nós vamos contar tudo para vocês, inclusive com informações ao vivo e também um balanço do que foi a trajetória desse que é um dos maiores cantores desse gênero musical. Vocês estão vendo aí o Marciano aqui no nosso programa, no A Tarde é Sua, né, cantando dos seus maiores sucessos, O Seu Amor Ainda é Tudo, que ele gravou na época ainda em que formava a dupla com o João Mineiro, essa música linda, linda, linda de Moacir Franco, que também está muito chocado com a morte do Marciano. Já já a gente conta tudo isso aqui para vocês, não é? E tem um momento bastante doloroso dessa história, que vocês todos conhecem. O Marciano esteve aqui no nosso programa na própria Rede TV, esteve no nosso programa na Rede Record, esteve no nosso programa no SBT. Por onde a gente passou, ele nos acompanhou, ele sempre participou do nosso programa. Até o momento em que realmente a história com o filho, com o Fabiano Martins, que também é cantor, não é? Veio à tona e foi aquela coisa muito complicada. E o que a gente tem a lamentar, além da morte do Marciano, é claro, é o fato dele ter morrido sem ter, né, restabelecido um laço de pai e filho com o Fabiano Martins. Isso é uma coisa extremamente dolorosa, não existe uma segunda chance para essa história, não é? Vocês sabem que o Fabiano Martins tentou dar o último adeus ao pai, apesar de reconhecer que a relação deles como pai e filho praticamente não existia. O Marciano foi capaz, inclusive, de processar o filho. Ele morreu e o processo continua, porque ele tinha perdido, mas recorreu. E mesmo assim, o Fabiano tentando dar um fecho para essa história, tentando encerrar um ciclo da vida dele, que continua aqui, tentou ir ao velório na Câmara Municipal lá em São Caetano e ele foi barrado. Ele não pôde entrar. Ele foi impedido de dar o último adeus ao pai, o último adeus ao cantor Marciano. E você imagina o tanto que isso significa de dor, mas um pouco que ele vai carregar dessa história toda, não é? Não deve ser fácil para um filho perder o pai, e perder o pai nessa história que ficou sem conclusão, sem esse resgate, sem terem chegado a um acordo afetivo, vamos dizer assim, não é? Sem uma aceitação de verdade, uma entrega desse pai, o coração desse pai para esse filho. Então, nós estamos fazendo o seguinte: o Fabiano Martins, ele está saindo lá de São Caetano, onde ele foi barrado no velório do próprio pai, pai reconhecido por DNA, pai em registro, né, de cartório, pai dele, menos afetivamente. E aí, olha, parece que esse tipo de documento não vale absolutamente nada, né? Mas com esse peso no coração, ele está deixando lá o velório do Marciano em São Caetano. Lá mesmo ele conversou, no calor do acontecimento, ele conversou com o nosso repórter, com o Bruno Tálamo, e saiu de lá e está vindo direto para o nosso programa. Ele vai contar aqui para a gente, ao vivo, para mim, para o Thiago Rocha, para o Felipe, para o Vlad, né? Estão todos aqui e a gente quer muito abraçar o Fabiano, ainda mais depois desse acontecimento aí, que realmente muito pesado para ele, e ele vai contar não só o que aconteceu aí, mas como é que ele está num momento como esse, porque a morte do Marciano pegou a todos nós realmente de surpresa, né, gente? Só 67 anos, show marcado aí para Franca. Ele deixou uma última chamada, né, convidando o público da região para ir assistir o show dele no próximo dia 21 agora. Ele morre na madrugada desse dia 18, isso mostra como a vida é um sopro realmente, né? Tinha já cartazes do filme, participou do Serginho Grossman, do Altas Horas, em dezembro. E uma coisa muito curiosa, porque vários fãs do Marciano acharam que ele estava para baixo no programa do Serginho e que tinha horas que parecia que ele estava se despedindo da carreira. Olha só, foi uma impressão que o público teve e manifestou aí pelas redes sociais. Mas ele fez, estava inclusive em companhia do Bruno e Marrone, ele fez a apresentação normalmente.
mas o público já estranhou um pouco. Nessa última chamada, em que ele faz o convite para daqui a 3 dias do show dele, que iria acontecer em Franca, aí você já percebe o Marciano mais frágil, mais fraco, uma voz assim, né, não tão potente para chamar, uma respiração, eu particularmente achei um pouco ofegante, ou seja, já era o coração aí dando uma fraquejada a caminho aí desse infarto fulminante que ele acabou tendo durante esta madrugada. Tá? O sepultamento está previsto para 5 horas no Cemitério das Lágrimas, lá em São Caetano mesmo, onde ele vivia, onde ele morava. Né? E estão aí algumas já imagens do velório, como vocês podem ver. A imprensa não teve acesso, a imprensa pôde ficar na porta da Câmara Municipal, mas não pôde subir porque esse salão onde está sendo realizado o velório fica no andar superior. Então não tem mesmo como você entrar sem ter uma permissão da família. O que a família permitiu para a imprensa? Subir por alguns minutinhos, fazer algumas imagens do tipo essas, sem se aproximar do caixão, para que pudesse ser mostradas na televisão. Mas só isso e mais nada. Então, os repórteres se distribuíram aí aos poucos, não é? Os cinegrafistas subiram, fizeram as imagens permitidas pela família e só. E são essas que vocês estão vendo aí, tá? Bruno Tálamo ao vivo aqui com a gente, direto lá do velório. Vamos ver se já saiu o corpo em direção ao sepultamento, mas eu acho que não. Está marcado para 5 da tarde, provavelmente saia entre 4 e 4h30, porque é próximo o cemitério do local onde o corpo do Marciano está sendo velado. Boa tarde, Bruno Tálamo. Oi, Sônia Abrão, boa tarde para você, boa tarde ao público de casa que acompanha o A Tarde é Sua. A música sertaneja está de luto, né, Sônia? Claro. O cantor Marciano é uma das maiores referências do segmento e ele faleceu na madrugada desta sexta-feira, vítima de um infarto fulminante aos 67 anos de idade. Os familiares que estavam com o Marciano no apartamento dele quando isso aconteceu, tentaram socorrê-lo às pressas, acionaram o SAMU, mas antes que a ambulância chegasse, o Marciano acabou não resistindo e faleceu por volta de 2h30 da madrugada desta sexta-feira. Ele que tinha, né, alguns problemas de saúde, o Marciano era cardíaco e já havia inclusive colocado 2 pontes de safena. O velório, Sônia Abrão, ele teve início por volta de 1h da tarde, como você bem disse, aqui na Câmara Municipal de São Caetano do Sul. É uma cerimônia aberta a todo o público e olha que muitas pessoas, muitos fãs estão comparecendo para se despedir e prestar essa última homenagem a essa lenda da música sertaneja, o Marciano, que ao lado do João Mineiro formaram aí uma das duplas de maior sucesso da história da música brasileira. Eles são donos aí de hits que os brasileiros jamais vão esquecer. Se eu não pudesse te esquecer, e também outros hits que os brasileiros também gostam bastante. É uma cerimônia aberta ao público, como eu disse, Sônia. No entanto, somente 2 pessoas foram barradas de entrar aqui no velório, que são justamente o Fabiano Martins e a Marciane, que são aí os 2 filhos do Marciano, que ele acabou foram não reconhecendo barrados em vida e tiveram aí longas batalhas judiciais, e nós do A Tarde é Sua acompanhamos todas elas. Já nas redes sociais, muitos famosos se manifestaram, reverenciaram a importância do Marciano para a música sertaneja, o cantor Daniel, o Giliardi e também o milionário da dupla com o José Rico, e que posteriormente também formou dupla com o Marciano. Todos eles fizeram um post no Instagram, reverenciando toda a trajetória e todo o legado que o Marciano deixa para a música sertaneja. Como você disse também, Sônia Abrão, o sepultamento ele está previsto para 5h da tarde, o corpo ainda não saiu aqui da Câmara Municipal e ele será enterrado no Cemitério das Lágrimas, muito próximo aqui à Câmara Municipal de São Caetano do Sul, Sônia. Certo. E continua a ordem da família para que a imprensa não suba. Já registraram as imagens que eles permitiram e mais nada, é isso mesmo? Perfeitamente, Sônia Abrão. A Alexandra, né, que é a esposa do Marciano por muitos e muitos anos, ela não permitiu que os profissionais de imprensa ficassem no andar
no Salão Dobre aqui da Câmara Municipal. Somente permitiu que os cinegrafistas subissem, registrassem essas imagens que vocês estão vendo no A Tarde é Sua, e depois todos os profissionais tiveram que descer, e claro que todos nós atendemos e respeitamos a decisão familiar. E nós estamos aqui bem em frente à Câmara, aguardando a chegada de possíveis famosos. Nós sabemos que o Marciano, ele é muito querido e muito reverenciado no meio sertanejo. Até o momento, os artistas ainda não compareceram. A gente sabe que os artistas podem estar em outros estados, muitos com agendas de compromissos profissionais, ainda não apareceram aqui na Câmara Municipal. De qualquer maneira, nós estamos aqui de plantão aguardando a chegada deles, Sônia. Me diga uma coisa, Bruno, eu sei que a gente vai colocar a entrevista que você fez, você estava aí no momento em que o Fabiano Martins foi barrado pela família do Marciano, como se o Fabiano não fosse da família, né? Não fosse filho do cantor. Foi barrado, foi proibido de dar o seu último adeus ao pai, porque por pior que fosse o relacionamento deles, nunca foi por culpa do Fabiano, e ele queria pelo menos poder se despedir desse pai. Nunca se entenderam, mas é o pai dele, e ele tinha o direito de fechar esse ciclo, de tentar botar um ponto final nessa história. Não foi permitido. Como é que você sentiu esse momento? Aí eu não sabia nem que a Marciane estava junto, que é a outra irmã que também tinha esse problema de reconhecimento aí por parte do Marciano. Como é que eles reagiram a tudo isso? Estou vendo imagens de você com o Fabiano. Conta pra gente. Foi muito triste, né? Isso com certeza. Muito triste, né, Sônia Abrão? Um filho querendo se despedir do pai e não teve essa oportunidade. Ele tentou a aproximação com o Marciano ainda em vida e também não conseguiu. Nós registramos a chegada do Fabiano aqui na Câmara Municipal, e quando nós percebemos a presença dele, claro que outros familiares do Marciano também perceberam, assim como nossa equipe, e já houve sim um burburinho, alguns comentários de que ele não era bem-vindo aqui no local. Então nós aguardamos para ver qual seria esse desfecho, e não deu outra, né, Sônia Abrão? Assim que ele subiu as escadas aqui da Câmara Municipal, foi uma ordem dada pela Alexandra, a esposa do Marciano, para que ele não pudesse sequer passar das escadas. Ele não é bem-vindo aqui. Essas foram as palavras da Alexandra. Sim. E caso ele estivesse nesse velório, poderia causar algum alvoroço, algum burburinho que seria totalmente desnecessário. Essas foram as palavras da Alexandra. No momento em que o Fabiano foi barrado aqui do velório, nós conversamos com ele, ele ficou bastante chateado, viu, Sônia Abrão? Não poderia ser diferente. Ele expressou pra gente um momento de tristeza e até de uma certa angústia, porque ele não teve contato com o pai, ele tentou aproximação com o pai várias vezes em vida, isso não foi permitido, tanto pela própria família do Marciano, quanto pelo próprio Marciano, que não quis essa reconciliação, esse laço familiar com o filho dele. E aqui no momento de morte, que seria o último momento em que o Fabiano poderia se despedir do pai, né? Já queria não pensar em... Última chance, Sônia Abrão, última chance dele poder se despedir, dar um beijo no pai. Sim. Mas infelizmente a Alexandra não permitiu que isso fosse feito. E o Fabiano deixou aqui o local bastante chateado, mas antes ele conversou aqui com a nossa reportagem, Sônia Abrão. Nós vamos mostrar a entrevista, e ele já está vindo aqui para o nosso programa, porque, entre outras coisas, já que ele não pôde se despedir do pai aí, o Fabiano quer fazer uma última homenagem aqui na TV, junto com o público, né? Para todo mundo cantar com ele, porque ele vai cantar ao vivo aqui no nosso programa, O Seu Amor Ainda É Tudo, que é o maior sucesso da carreira do Marciano desde os tempos com a dupla com o João Mineiro. Depois separaram, mas cada um continuou cantando essa música do Moacir Franco, porque é o maior clássico do repertório deles. Então ele vem para cá, vai contar em detalhes aí o que aconteceu. A gente lamenta profundamente, profundamente. Eu nunca entendi, eu nunca vou entender, né? Esse tipo de coisa, não só pela parte do Marciano. A gente já tinha antes aquela trágica história do Pelé com a filha, com a Sandra. Gente, isso, claro que vai demandar alguma coisa divina, né? Uma prestação de contas, porque realmente é muito cruel. Podia ser um grande artista, sempre respeitei como artista, era fã e vou continuar sendo de João Mineiro e Marciano, apesar que cada um depois formou uma dupla, ele com 1
milionário mais recentemente, que tinha perdido o parceiro Zé Rico, mas como homem eu lamento, não é? A impressão que ele me deixa, inclusive o rompimento da nossa amizade, foi por conta de que como homem e como pai, ele teve falhas seríssimas. Claro que Deus há de perdoar, né? Mas realmente, pra gente aqui, ficou muito complicado. Eu não consegui, e vou continuar não aceitando essa atitude que o Marciano teve de renegar o filho. E sabe por que mais? Porque fica não só a ter perdido uma última chance de se despedir desse que ele considerava pai, porque o pai nunca o considerou um filho, mas também nunca vai ser realizado o maior sonho do Fabiano. E ele chegou a falar isso muitas vezes durante as entrevistas aqui no nosso programa, em outros programas aos quais ele compareceu. Ele queria ter o privilégio, ele queria ter o orgulho, ele queria ter a satisfação de cantar com o pai, uma vez que fosse no palco, que eles estivessem uma vez apenas em algum show do Marciano e o Marciano o convidasse para subir ao palco com ele e eles pudessem cantar juntos. E agora também esse é mais um sonho impossível, que ele, apesar de todos os desentendimentos, apesar desse pai estar processando, brigando, não querendo mais saber, alegando uma série de coisas com as quais o Fabiano evidentemente nunca concordou, ele não perdia a esperança, né? Magoado, convivendo desde criança com esse sentimento de rejeição, ele ainda tinha a esperança. É o que ele disse: eu não vou insistir mais. A última vez que ele teve no nosso programa, que foi quando o Marciano perdeu na justiça o processo contra o filho por causa de um carro, uma coisa assim. Mas aí o Marciano recorreu, esse processo ainda deve existir. Ele falou: não vou mais correr atrás, eu não quero mais saber. Eu fico com a minha irmã, muito unido com a Marciane, que passava por um problema muito parecido, não tão rejeitada pelo pai, mas também nada aceita. É como se o Marciano tivesse a única filha que ele criou realmente, né? Eu não sei se é fruto do casamento com a Alexandra, mas é uma filha. Para ele sempre teve só uma filha. Ele não teve o Fabiano e ele não teve a Marciane também. Ensaiou, não é, uma convivência com eles, mas acabou se afastando radicalmente de um jeito muito feio, muito desumano, muito frio, na verdade. E é essa herança que ele deixa para eles. Uma herança da mais absoluta rejeição e de sonhos impossíveis de serem realizados. Ah, gente, que isso, né? Só lamentando profundamente a morte, com certeza, mas o que ele fez em vida também a gente lamenta e lamenta muito, viu? Vamos ver a entrevista agora que o Bruno Tálamo fez com o Fabiano no momento em que ele foi proibido de dar o último adeus ao cantor, o último adeus ao seu pai, né, Alexandra? Isso você nunca vai poder negar na sua vida. Vamos lá. Bom, Sônia Abrão, Fabiano Martins, que todo o público do A Tarde é Sua conhece muito bem, filho do cantor Marciano, que não teve uma relação muito próxima ao cantor, que tentou inclusive ser reconhecido como filho, compareceu aqui no velório, na Câmara Municipal, mas infelizmente não deixaram você se despedir do seu pai, né, Fabiano? Cara, com certeza. É um baque, né, pra gente, porque em vida eu tentei por diversas vezes ser amigo do meu pai. E aí, hoje de manhã eu acordei com essa notícia muito triste, eu fiquei muito triste de verdade. E aí as pessoas perguntavam pra mim: e aí, vai no velório? Eu já fiquei um pouco assim, com receio, né? Só que aí o meu coração sentiu, falou: vá, que você precisa dar um abraço no seu pai, não foi em vida, mas não em morte. Momento de esquecer todas as mágoas. Sim, exatamente. E eu vim, cara. Eu vim de peito aberto. E aí eu subi. Quando eu saí do elevador, a Márcia, né, que é advogada, né, da família e a pessoa que cuida de tudo, e me conhece também desde quando a história começou, quando eu tinha 13, 14 anos, ela me pegou pelo braço e falou: ó, não vá lá. Eu falei: mas por que, gente? Eu quero dar um abraço ao meu pai, como assim? Não vá lá, que a Alexandra, que é a esposa dele, não quer a sua presença. Falou que você não é bem-vindo e que se você for, vai causar um alvoroço. Não vá. Eles não querem que você vá. Então a esposa do Marciano, a Alexandra, com quem ele foi casado por muitos e muitos anos, foi ela quem não permitiu a sua entrada aqui no velório. Exatamente, dizendo que não seria bem-vindo. Cara,
como assim? Eu quis dar um abraço no meu pai, porque por mais que teve toda essa história maluca, né, essa história entre eu e ele, só que ela tem que pôr na cabeça dela que eu sou filho dele, ela queira ou não, eu sou filho dele. Você entendeu? E é muito chato da parte dela fazer isso. Ela já em vida ela dificultou todo o convívio e ele. Porque eu acredito muito, que se não fosse ela na vida dele, eu acho que eu e meu pai seriam amigos. Fabiano, depois de todas essas batalhas judiciais que você e seu pai travaram, você imaginava que pudesse ser barrado aqui no velório do Marciano? Olha, é como eu falei, eu tava com receio, sabe? Você fica meio com receio de vir, com medo, né? De represália, né? De ofensas. Mas o meu coração falou, vá, dar último adeus no seu pai. E eu vim, larguei tudo que estava fazendo e vim. E vim logo de cara, assim, o caixão tá bem longe ainda. Logo, na hora que ela me viu, ela já pegou no meu braço. Aqui na escada não deixaram você subir? Lá no elevador lá em cima. Na hora que eu fui virar para ir até ele, assim, o caixão, ela já pegou no meu braço, me levou de canto e falou, não vá. Que a Alexandra não quer que você vá. Se você for, você vai causar um grande alvoroço e não é legal e você não é bem-vindo. Era triste, né, Fabiano? Você tentou contato com o Marciano em vida, por diversas vezes, não conseguiu. Nem na morte do seu pai você pôde se despedir dele. Triste, cara. Triste, mas eu tô de cabeça erguida. Sabe? Eu sei, tenho certeza absoluta que ele tá triste com isso que ela fez. Eu tenho certeza disso e através de um sonho, de algum sinal ela vai receber dele, porque foi muito desumano o que ela fez, cara, mas Deus lá em cima sabe de tudo e o mundo ele gira, dá voltas e o que a gente planta aqui a gente colhe aqui. E só isso que eu entrego na mão de Deus, cara, e vida que segue. Fabiano, meus sentimentos. Obrigado. E daqui a pouquinho, Fabiano Martins, ao vivo, no A Tarde é Sua. Sônia Abrão, eu passo a bola para você. Tá, Obrigada ao Bruno Thalama, ele volta ainda com a gente ao vivo também mais vezes, mas vocês viram aí esse momento tão triste, não é, do Fabiano que foi barrado, a irmã, a Marciane, também não pôde se despedir do pai e eu fico pensando quem é a pessoa que acha que tem esse direito de no momento final separar pai e filho, mas o Marciano não queria, não gostava, não interessa mais, né? Agora era o direito dos filhos, pelo menos, de fechar esse ciclo. É um gesto simbólico, mas profundamente simbólico, tanto do ponto de vista psicológico como emocional, para que eles pudessem, né, fechar essa história e tentar superar toda essa rejeição do pai durante toda a vida. Mas aí, né, tem gente que acha que tem o direito de interferir no destino de pessoas com os quais elas não tiveram a ver com a história e aí impedem esse momento que era tão importante, não é mais importante para o Marciano. Eu duvido que ele estivesse triste com a atitude da Alexandra, não acredito nesse tipo de coisa, porque ele também não fez nada de bom por esse filho, mas esse direito esses dois filhos tinham, pelo menos isso, para poder, né, renegar essa herança de rejeição, tirar isso da vida deles, poder fechar um ciclo de verdade. Isso foi negado para eles, isso tem um preço também com a justiça divina, sabia? Vlad, Sônia. Engraçado, hoje que nós chegamos, né, tava eu, o Vlad, o Thiago, o Felipe ainda não tinha chegado, falando, olha, será que o Fabiano vai? Eu não iria, melhor se ele não fosse, não vão deixar ele entrar. A gente já estava temendo pelo que pudesse acontecer para ele de tristeza. E foi exatamente o que rolou, né? Foi exatamente ele foi e dançou. E quando eu soube da notícia da morte do Marciano, a primeira pessoa que eu pensei foi no Fabiano. Porque, gente, o que ele passa, o que ele tem passado durante toda a vida dele, o pai renegando, tenta uma aproximação, não tem, quer ser reconhecido, não consegue, e agora vai, a gente não sabia ainda se ele iria ou não ser bem recebido lá, Sim, quer fazer uma despedida. Iria, né? Tem gente que em vida fala assim, olha, se eu morrer eu não quero aquela pessoa lá, então eu não duvido que ele tenha falado isso. Tá, também não duvido. Porque assim, existe o cantor, o profissional, a gente não pode negar que é um dos maiores expoentes da música sertaneja, um dos maiores cantores da nossa, do cancioneiro popular brasileiro, já, né? Uhum. Enquanto a questão profissional, cantor, compositor, ele era excepcional.
particularmente com relação à vida pessoal, a gente não pode dizer o mesmo, infelizmente. Porque eu acho que a trajetória que ele deixou aqui, um filho que não é reconhecido, um filho que não é amado, um filho que é rejeitado e que não pode se despedir do pai no último gente, é uma coisa assim, eu fico pensando o que deve estar passando na cabeça do Fabiano. Ele tem que procurar, após tudo isso, um apoio psicológico, uma terapia muito grande, porque ele só levou bordoada a vida inteira, esse menino. O quanto que ele sofreu, o quanto que ele sofre agora com a perda do pai, e nesse momento, daqui a uns 2, 3, 4 dias, cai a ficha, e aí? Tipo, não tem mais jeito, e aquela angústia, tipo... O que você não consegue ter em vida, não tem mais jeito. Será que um dia meu pai vai me reconhecer? Será que um dia o meu pai vai falar comigo? Será que um dia eu vou poder dar um abraço? Será que um dia eu vou passar um dia com meu pai, ele vai me dar um beijo? Acabou. Não fez. E agora? O que vai ser dele? Exatamente. É triste. Né? Tiago Rocha. E essas pessoas também que barraram o Fabiano no velório, elas têm esse direito? É pai, é reconhecido. Esse menino lutou, eu estava falando para a Sônia nos bastidores, eu falei, gente, eu me lembro dessa história quando veio à tona no teu programa. Você estava, inclusive, no SBT. Sim. Mudou para Record, ele foi presença frequente, aqui no A Tarde é Sua também, diversas vezes. E a gente vê que, poxa, mais do que esse menino tentou, de forma amigável, de forma judicial, de todos os jeitos, de chegar até o próprio apartamento do cantor lá em São Caetano e ser colocado como lixo dali. Não é para você vir aqui. Então, assim, poxa, nesse momento, vamos esquecer qualquer rixa, qualquer briga, qualquer ofensa que tenha no passado, porque só vai ser este momento. Se ele não teve a possibilidade em vida, ele só teria este momento para estar perto, pelo menos daquele pai, que ele sempre gostou de chamar de pai e que, infelizmente, o Marciano morreu e ele não conseguiu escutar da boca do pai dele essa palavra que é tão filho, simples. Né? Exatamente. Você sabe que também eu estava conversando com o Tiago nos bastidores antes do nosso programa começar, e o Tiago, ele defende o ponto de vista que ele achava que a Alexandra tinha atrapalhado muito o relacionamento, a aproximação de pai e filho, que é uma coisa que o próprio Fabiano, sem nem saber dessa conversa minha e do Tiago aqui, acabou falando aí pro nosso repórter, pro Bruno Tálamo, porque é a mulher dele, a companheira, o amor da vida dele, ok. Ela devia saber que ele não ia querer de jeito nenhum o Fabiano lá, ok. Mas me desculpe, vínculo de filho com o pai é uma coisa sagrada. Vínculo com esse pai e de uma maneira tão problemática, o filho tem direito a um desfecho para poder se livrar dessa história. Eu acho que esse tipo de vínculo, só os dois poderiam decidir definitivamente. Se o Marciano não está mais aí, o Fabiano continua. Então, que fosse feita a vontade dele, que é uma necessidade, não é? É um vínculo de afeto que ficou pendurado, solto aí no ar e que não tem mais como estabelecer essa ligação aqui na Terra. Faça meu favor, sabe? Ela tem deve ter uma filha, essa filha deve ser do Marciano também. Imagina a sua filha, então, passando por uma situação como essa, né? É muito lamentável. Constrangimento, né? Constrangimento. É muito humilhante. É o auge de uma rejeição, é uma ferida que é difícil de cicatrizar. A gente não sabe como esse rapaz vai lidar com esse tipo de coisa. O Marciano não conheceu nunca a filhinha, né, do Fabiano, a netinha, nem isso também. Nada, igual o Pelé também faz com os netos lá, que ele não quer nem saber pouco da bola, né, os filhos da Sandra. Diga, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Olha, você sabe, eu quero falar para a Alexandra. Alexandra, eu acho que se você tivesse permitido esse filho de ter visto o pai nesse último momento, ter dado o beijo que ele queria, né? Você com certeza ia ter uma atitude tão nobre, mas tão rica em todos os sentidos, independente se era um desejo ou uma vontade do Fabiano, do Marciano querer ou não estar perto do filho. Mas você como mulher, como mãe, como também uma chefe de família, permitir que isso pudesse acontecer, você pode ter certeza que você ia suprir com todas as expectativas de uma vida. Não é simplesmente de um momento ou de uma história, é de uma vida. E eu acho que você agir dessa forma foi de um egoísmo, respeito à sua dor.
respeito a sua dor. Eu acho que nesse momento todo mundo está sentindo viúva, dor, sim, claro. porque nós acreditamos que existem pessoas que amam de verdade e que gostam. Mas como um filho também que percorreu a vida inteira só querendo chegar próximo ao pai, tudo bem, agora o que mais que ele pode fazer? É ir visitar o pai na nova moradia. Se ele quiser ir lá e visitar. Se deixar ele se aproximar do túmulo, né? Se não tiver obra. Ainda bem que é público, né? O cemitério. Ainda bem que é público. E colocar umas flores, enfim, é dessa forma que ele vai ter que se despedir e talvez cumprir com essa simbologia toda do luto, que é isso que vai restar para ele, infelizmente. É isso mesmo, viu, gente? Olha, o Marciano, ele morreu durante a madrugada, por volta de 2 horas da manhã, como vocês sabem. A dupla dele teve o auge, a dupla com o João Mineiro, nos anos 80, porque eles foram uma das primeiras duplas a ter programa de televisão. E isso foi uma ideia do Carlos Franco, irmão do Moacir Franco, grande diretor de televisão, que aí fez o primeiro programa, que foi com Chitãozinho e Chororó. Na sequência vieram João Mineiro e Marciano, e depois outras duplas vieram preenchendo as manhãs de domingo também do SBT, porque era o auge do gênero, tinha se perdido todo o preconceito, reconhecido o talento desses artistas e eles estavam simplesmente arrebentando. Ele veio nesse rastro e eles se consagraram porque é uma dupla linda de verdade, um casamento perfeito de vozes aí, e eles marcam para sempre essa página da música sertaneja, a história da música sertaneja de verdade, viu? Olha, e a gente teve aqui, nós vamos mostrar para vocês já a última chamada, a última gravação do Marciano, convidando o pessoal para esse show do próximo dia 21 agora em Franca, que nunca vai acontecer. A gente tem também ele no Altas Horas, do Serginho Grossman, daqui a pouco a gente mostra para vocês. Mas o que eu queria mostrar, já que não foi permitido ao Fabiano dar o último adeus para o pai, a última mensagem dele para o Marciano, e que o Marciano soube, porque foi feito aqui no nosso programa, foi quando a gente, em função disso tudo, o Marciano estava na nossa simbólica geladeira também, né? Porque a gente nunca conseguiu, durante esses anos todos, aprovar esse comportamento dele, aceitar um coração de pedra em relação a esse filho. Mas ele veio aqui e ele falou, não, eu não vou deixar meu pai na geladeira, entre aspas, né? E ele mandou uma última mensagem para esse pai, e é isso que vocês vão ver agora. Fabiano, a gente faz aquilo que você quiser de verdade, porque você é o dono dessa história, entendeu? Só você pode decidir, ou então, melhor do que ninguém, é você quem pode decidir. Olha, o coração é dividido assim mesmo? É bem complicado isso, né? Imagino. Meu pai, ele entrou na geladeira pelas atitudes dele, né? Com os próprios pezinhos dele, né? Pelas poderia atitudes dizer, dele péssima. Olha, meu pai, pelas suas atitudes, ó, eu vou fazer aquilo que o meu coração está mandando. Isso, não se Eu vou agir pelo meu pressionado nem para um coração. lado nem pelo outro. Pelas suas atitudes, as últimas atitudes, em ter me processado, a pergunta que eu te faço é, e se eu tivesse perdido esse processo, quanto que eu tirar os 20 mil reais para pagar? Você pensou nisso quando você me processou? Você não pensou nisso. Talvez você ouviu pessoas, enfim. Eu espero de verdade que você se arrependa por isso e você peça perdão que você fez. Mas como eu aprendi da minha mãe ter dignidade, eu tiro você para você seguir tua carreira aí, saia daqui e aprenda a ser mais homem no quesito ser pai. Só isso. Tá livre. Pode sair. Tira livre o Marciano da geladeira, não é tudo simbolicamente, é claro, mas ó quanto tempo ele tá aqui, que ele tá grudado. Tira você. Tiro sim. Eu acho que tem mais a ver. Tiro, e eu quero que Deus abençoe ele, que ele seja feliz e que ele possa continuar levando a música dele aí. O caminho dele aí, realmente. E de repente... E que ele possa aprender com isso. Tá. Seja lição para ele. Vamos colocar direitinho. Então, segura aqui perto da geladeira. Segura aqui para pegar direitinho essa imagem, que é importante. Ele tá tirando o Marciano da geladeira depois de 5 meses. Só o filho poderia fazer isso por um pai. É bonita simbolicamente. Eu fui pelo coração, né? Eu senti. Pelo coração. Eu fui pelo coração mesmo. Eu senti, eu sou assim, quando eu sinto as coisas, eu... Desapega, deixa aí. É como disse uma das seguidoras, entrega nas mãos de Deus. Deus tá sabe o que certo. faz.
Pois é, né, gente? Estamos aqui, vocês estão vendo, o Fabiano já está aqui com a gente, dá outro beijo em você, dizer que a gente lamenta muito tudo, né? De todos os lados aí. O Vlad, o Thiago, o Felipe aqui, todo mundo, o maior apoio para você, com toda certeza. A gente não queria que você Estamos fosse, do seu Fabiano. lado. A gente não queria que você fosse. Eu queria que ele tivesse ido. Né? Não queria mesmo. Você queria? Eu queria muito que ele tivesse ido. eu Sabe por quê? queria. Porque depois ele poderia se arrepender e falar assim, eu devia ter ido, eu precisava estar ali e era só essa chance. Não teria uma outra, não Foi teria assim uma que outra você pensou oportunidade. mesmo, não foi, Na Fabiano? verdade, às 6 da manhã que eu recebi a notícia, né? Através Você da postou Japa, até né? uma mensagem, Isso. né? Aí eu fui na internet averiguar para ver se era verdade, né? E eu vi que era. E aí eu fiquei pensando, né? Poxa vida, eu poderia ir no velório, né? Dar o último adeus para ele, já que eu não dei em vida. Só que eu sabia que eu teria alguma dificuldade. Falei, não vai ser assim, né? Aí eu fiquei pensando. Só que aí o meu coração foi falando comigo alto, vá. E eu fui. Aí eu fui, assim, sabe quando você vai meio Sim, sem tímido, saber o assim. que vai te aguardar. Eu cheguei lá, aí tava aberto ao público já, né? Aí eu subi o elevador, quando eu saí, assim, eu tomei um susto, que era a Márcia, né? A advogada? Tá com ele desde o começo, me conhece desde que a história começou, enfim. E ela me pegou pelo pulso, assim, puxou eu, assim, com tudo, vem aqui. Aí eu fui, assim, ela falou assim, ó, não vá lá. Eu falei pra ela, mas por quê? Não vá lá, que a Alexandra não quer que você vá. Eu falei, mas eu quero só dar o último adeus. É pro meu pai. Não vá lá, você não é bem-vindo, você vai criar um alvoroço, não vai ser legal, não vá, por favor. Eles não querem que você vá. O que você sentiu nessa hora, Fabiano? Olha, é muito complicado, né? Não sei o que se passa na cabeça dessa mulher. Eu queria entender o que passa na cabeça dessa mulher. Porque assim, por mais que meu pai tenha parcela de culpa dele, de tudo que aconteceu, mas eu tenho certeza que essa mulher, ela é muito culpada por toda essa história negativa que eu tenho com meu pai. É mesmo? Exatamente, entendeu? Ela sempre foi contra, ela sempre foi, digamos que, a pedra no sapato, né? Poxa, mas ela não deixar eu ver o meu pai no caixão, nem que fosse um pouco de longe, Aberto assim. para o público, quer dizer, todas as Aberto ao pessoas público. estranhas, Todo entre mundo, aspas, menos estavam pra você. podendo ir lá e dar um beijo Todo no mundo, Marciano. Ele exatamente, não pode todo mundo fazer poderia isso. ver Menos meu pai você. ali, menos eu. E, poxa, a gente é ser humano, né? A gente, cara, não tem como a gente não ficar triste com uma situação dessa. É mais uma rejeição, né? E assim, porque é Esse é pra a todo final, né? mundo. agora era a hora dela, né? Acaba com isso, né? Poxa, ele... Isso vai mais do que rejeição, isso é um egoísmo, né? Eu acho que é um egoísmo dela de não aceitar isso. Eu acho que, independente de qualquer situação, como antes de você mesmo chegar, eu disse que se ela tivesse feito ao contrário, seria uma atitude tão nobre da parte dela. Porque, olha, eu acho que uma das maiores dores que eu tive na minha vida foi quando eu perdi a minha mãe. E quando você perde alguém que verdadeiramente você ama, e principalmente você no seu caso, que não teve nem a oportunidade de chegar perto desse pai, eu imagino assim, a dor, a frustração, tudo aquilo que você carregou até hoje e que você não pode nunca sequer desabafar em alguém, com alguém, seja lá aonde fosse isso, sabe? Seu convívio com ele foi muito curto, você ficou com ele uns dias, né? Foi 2008, né? Foi onde eu passei o Natal com ele. Mas como eu te falei, que foi uma coisa muito fria, né? Mas para cumprir o figurino ali mesmo, né? Sim, olha só, né? Mas hoje, assim, de verdade, eu tô com consciência tranquila, assim, sabe? Eu fiz a minha parte, você entendeu? Eu fiz a minha parte. Por isso Então, você eu tenho acha que certeza valeu que ter ido, de valeu, qualquer maneira valeu ter ido. E quando passar tudo, assim, eu vou assim no cemitério sem ninguém saber e eu vou dar o último adeus pra ele. Isso eu vou fazer. Isso você vai fazer, quer Sem dizer, ninguém essa ver, hora ninguém sim, vai te eu vou dar o último adeus impedir. pra ele, porque eu sei que eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir lá e falar, porque eu não sei se for preciso, eu perdoo ele ou peço perdão a ele, o que for, mas eu só peço que a alma dele descanse em paz e que ele tenha luz, não tem mágoa, não existe isso, eu só queria isso, dar um último abraço nele que, mais uma vez, Mais tive uma vez rejeição. você não Fabiano, por parte conseguiu dela. dar.
para você essa história ficou muito incompleta, né, até hoje, porque você não teve a oportunidade de viver com o seu pai. Você acha que para o seu pai também ficou incompleta? Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente tinha tudo para ser amigos, né? Eu acho que a gente tinha tudo. Claro que a gente somos humanos e a gente somos falhos, né? Mas eu acho que uma boa conversa resolveria tudo. E a Sônia quis desde o começo ajudar. A Sônia foi a pessoa que mais quis que eu e ele fosse amigo. Ela tentou, ela abriu espaço para ele. Sim, ela falou, Marciano, venha, né? Fale, mas ele nunca Teve uma vez que ele quis. quase veio, alguém atrapalhou de verdade. Sim, Teve uma vez que ele quase atrapalha. veio, que ele queria também colocar um ponto final na situação. Esse silêncio dele, na mas verdade, o é amor ela que está dele por nunca trás. falou mais alto, né? Hã? Esse silêncio dele todo, que ele não fala sobre isso, é ela que está por trás disso. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas ele é muito fraco também, né? Embora agora Não, também eu nem não tô falando que ele não julgar. tenha culpa, entendeu, Não, mas você Sônia? tá Não tô falando que ele não tenha culpa. alguma coisa Sim. atrapalhou muito Ele poderia, sim, passar por cima dela e fortemente. falar, não, ele é meu Sim. filho, enfim, vamos colocar um ponto final Você não faz nisso. parte dessa história. E quem Se te deu a quiser notícia? fazer. Foi a Japa. Foi da parte dele? Não, da parte minha. Da família dele ninguém te procurou, Quem da é parte a de lá. Japa? A Japa Sua trabalha comigo assessora, já há muito tempo. É verdade. A Japa, eu tava dormindo ainda, acho que não era, acho que era 10 para 6, 15 para 6, a Japa falou, ó, eu olhei aquilo, dá um baque, né? Eu falei, nossa, como assim? Aí Você não eu comecei sabia a que ele procurar. estivesse doente, que ele estivesse com Não. qualquer problema? Eu sabia que ele era cardíaco, né? Sim. Ele tinha ponto de safena no coração já. Duas, né? Ele tinha operado, né? 2 vezes o coração, isso eu sempre soube. Agora, a gente nunca espera que ele... Sim, que ele não, morra. e tão As pe- recente a aparição dele na TV, no Altas Horas, do Serginho Grossman, né? Então, realmente, muito As pessoas complicado. até, né, hoje falou, poxa, mas eu imaginava que você, tipo, não tá nem aí. Imagina. Tipo, amigos meus próximos, eu achei que você não tá nem aí, tipo. Mas não é assim, eu não consigo, não Você tem conseguiu, você foi tanto atrás, né, de resgatar essa ligação realmente. Eu estava falando aqui, antes de você chegar, do sonho impossível agora de cantar com o seu pai no palco. Né? Olha, Sônia, A única maneira que você pode fazer isso é como muitos artistas que perderam pais famosos e eles também eram artistas, fazem aquele show no palco com holografia, que fica uma coisa perfeita. Olha, né? era o maior sonho da minha vida. Era, esse né? mesmo. Porque ele faleceu. Era o maior sonho da minha vida. Ser amigo do meu pai, sentar ao lado dele, tocar um violão, gravar uma música com ele. Subir ao palco com ele pelo menos Inclusive, eu queria uma fazer vez. até um apelo aqui, se o Moacir Franco, né? Sim. Que é o dono da música dele. Ainda onde chorei saudade, se desse para me regravar essa música do meu pai e pôr no meu CD, eu ficaria muito feliz que eu queria sim regravar, porque Seria. a história que ele fez na música... É maravilhosa. Exatamente. E você como Esse filho, legado como que eu deixo. cantor, né? Eu acho Ainda bem que é o seria. Moacir. Ainda bem que é o Moacir Moacir. que é dono das músicas, né? Da maioria das músicas de Exatamente. sucesso. O Moacir é muito humano. Você acha que esse temor da sua aproximação com a aproximação do seu pai, que foi barrado, é por conta da tua carreira, por conta da tua escolha em cantar, e as pessoas poderiam falar, aqueles que caíram de paraquedas na história, ele está querendo se aproveitar do pai famoso, ele está querendo tirar uma casquinha. Eu acho que então vai vamos além. deixar de lado. O que eu vou falar é muito cruel. Eu acho que vai além. Eu acho que é herança. É herança, É né, herança. Sônia? É isso. Olha, as pessoas falam, mas ele tá aí porque o pai dele é famoso, rico e tal. Mas, gente, eu nunca tive R$1 do meu pai, eu nunca tive... Né, eu nunca quis que ele me pagasse nada, eu nunca entrei em contrário, você justiça. teve que pagar, eu ele- nunca ele entrei em te processou, justiça não para ele foi? me dar dinheiro nenhum. Então isso é um você nunca absurdo as exigiu pessoas que não pensão conhecem a na história, justiça. as pessoas falarem isso. Eu nunca tive R$1 do meu pai, eu nunca tive um apoio do meu pai. Né? O meu CD vendeu 76 mil cópias sozinho, na raça, sem meu pai colocar um dedo dele. Você entendeu? Toda a história que eu fiz na música, tudo, eu foi Fez sozinho, né? Que eu conquistei. Então as pessoas que falam isso, né, são pessoas maldosas, que não têm noção do que tá falando. Você entendeu? Igual de perguntaram no meu velório pra mim sobre herança. Aí eu falei pra essa pessoa. Perguntaram isso no velório? Eu falei, gente, desculpa, mas eu não tô Preocupado com isso. falar em Nunca pensou herança. nisso, não ia ser nesse Ser momento, herança, né, gente? né? E eu falei pra essa senhora lá, eu falei, não
Não sei nem o disso. que Eu não ele sei nem tem, como se ele funciona isso, Ana Abrão. Eu não sei nem como isso funciona. Não importa nem agora, como é. né, Isso não Fabiana, importa. Eu não quero saber importa disso. agora, realmente. Eu sei que isso é uma coisa que faz parte, mas eu não quero saber disso agora de herança. Como Mas vai você ser. sabe que você tem a noção que você tem direito. Né? Sim, eu tenho noção. Mas ele não quer falar disso E agora. a sua irmã? Eu me lembro que num programa que nós viemos, que nós participamos, Ela tá comigo aqui. ela tá A contigo? Marciane tá aí? Ô, Marciane, querida, olha só, gente. Marcinha tá Ela comigo. falou por A telefone gente pra vai você, não é? conversar com ela também daqui a pouquinho. Ela anda, com ela toda tá comigo certeza. sempre. E ela viu lá aqueles Ela embarraram. também foi barrada? Ela pegou na minha mão assim, Vamos, irmão. Ela foi barrada Não, também ou ela não. Você Ela podia não. entrar? Ah, então ela Ela pelo deixou ela menos entrar. Eu podia sou o problema entrar. pra eles. Aí pegaram na minha mão assim, ela, vamos, irmão. E, tipo assim, né? Ela queria que eu fosse a força, assim, tipo, Ah, ela vamos, queria te levar passa por pra cima lá. da ordem dela. Só que não, né? Eu falei, não vou fazer isso, cara, porque tá bom, não é não, ok. Como é que um pai não tem orgulho de um filho com atitudes tão nobres? Durante Exatamente. toda a vida que a gente conhece o Fabiano, não só aqui no programa, mas trabalhando, enquanto pessoa, amigos próximos, ele só teve atitudes nobres. Como é Só. que um pai desse não teve orgulho do filho? Pode dar um microfone lá para Marciane falar com a gente? Aí a gente conversa com ela, ver como é que ela sentiu esse momento todo, Cara, eu porque me emocionei ela aqui usou por causa uma dela. palavra importantíssima. Vem irmão, quer dizer, esse laço, gente, é para sempre. Ela falou, vem, Não tem foi, jeito, isso vem irmão. emociona, ela pegou né? e falou, vem, irmão, tipo assim, ela queria Nessa hora que eu foi o passasse, reconhecimento. ela queria que eu passasse por cima da ordem dessa Márcia. Eu falei, eu respirei fundo. Não, eu São não vou. sangue, né? Eu falei, vai, irmã, vai você sozinha e abraça ele por mim. Eu falei isso pra ela. Né, tipo, Ah, eu ia, sabe? Quer dizer, eu já não iria, mas já que fui, eu tava ali, eu ia. passava, eu ia com eu ia com a Marciane, sim. Eu ia, também sim. iria, se eu fui Você foi até lá, muito eu civilizado, também iria. muito Nem que civilizado. fosse mas eu sou Ele muito... queria eu não iria. entrar na briga. Sim, ele é da tenta paz, resolver, ele Eu é sou da muito paz, bundão, na verdade, realmente. sabe? Eu sou muito assim, eu odeio briga, sabe? Quem me conhece sabe que eu sou muito calmo, Exatamente. eu sou muito tranquilo, eu odeio confusão, briga. Dá pra falar, Marciane? Dá pra falar? Dá pra falar? Dá pra falar? Dá? Então fala com a gente, como é que aconteceu tudo isso lá? Como é que você pôde entrar e ele não? Por quê? Põe o microfone pertinho. Bom, quando a gente chegou, ele já estava assim. Ele estava A preocupado gente que ele não não tá ia. ouvindo, a gente não tá te ouvindo. Tá sem áudio o microfone dela? Vamos ver lá direitinho, né? Pode- Tá, ela vai vir pra cá com a gente, que eu acho melhor aí, fica irmão do lado de irmão, um dá força pro outro aí, né? E a gente vai Vamos tentar se conversando organizar. aqui, se organizar aqui. Tá vendo aqui, ó? E você vê Fala. como é que são as coincidências. Eu não sabia que ela era ela, porque quando a gente conversou, ela não estava aqui. Não, Ela ela foi não por tava, telefone foi numa por telefone, surpresa. também não E eu sabia. que trouxe ela, falei, vamos comigo. Eu falei Tem pra uma ela, imagem dela numa Ela nem das sabia. que o Bruno Eu trouxe ela não comigo. colocou no ar. Acho que é ela que aparece mesmo dentro, no velório mesmo. Chega um pouquinho mais pra cá. Quer uma água? Quer uma aguinha? Não quer? Já bebeu mesmo? Então conta pra gente, põe o microfone pertinho e fala pra gente. Então, a hora que a gente chegou, ele já estava com esse pressentimento de que não iam deixar ele entrar. E você já tava lá? Não, eu cheguei um pouquinho depois dele. Ah, tá. Aí eu falei, Fábio, não vamos, porque a Alexandra não vai fazer isso. Ela me conhece, ela sabe. E ele, o tempo inteiro, assim, sabe, com Receio, né? receio. Quando a gente subiu, realmente aconteceu isso. A hora que a gente saiu do elevador, a Márcia, que é advogada do meu pai, pegou ele, levou ele pro canto e falou pra ele, a Alexandra não quer que você entre, ela tá desesperada, você vai casar um alvoroço, eu tô te implorando, não vai. Aí eu falei, mas a gente é filha, a gente tem direito. Ela falou, eu conheço a história de vocês, mas a Alexandra não quer que ele entre. Aí ele pegou e saiu. Aí eu falei, então fala pra Alexandra que eu estou aqui, que eu quero ver o meu pai pela última vez. Aí eu fui, aí ela me levou até lá. A Alexandra realmente me viu. Na hora que ela me viu, ela baixou a cabeça e continuou chorando. A outra filha dele não se manifesta. A outra filha dele é filha dele com a Alexandra? Não, ela é filha dele com a Rosária, que é irmã do Estãozinho primo do Chororó. É primo da verdade. Sandra. Isso, só que ela foi morar com ele desde pequenininha. Então ele criou ela, a Alexandra Benzer criou. Tanto que no casamento dela, quem saiu como mãe foi a Alexandra. Com ela. E elas não... E essa é a única filha tratada como filha mesmo. Como eu falei uma vez por telefone, durante os 10 anos eu tive todo o contato com ele. Ele sabia que eu era filha dele, eu ia até os apartamentos dele, que são em São Caetano. E vale Ele- lembrar que é que eles mudaram
com ela, né? Depois que eles ficaram sabendo que ela estava junto comigo. Aí eles não aceitaram. Ele me aí eles ligou. mudaram. Ele me ligou um dia antes da reportagem que a gente fez, eu tenho, né, até gravado tudo. E ele fala pra mim que se eu quisesse ter o meu pai de verdade, que ia mudar tudo daqui pra frente, mas eu tinha que barrar a reportagem. Porque ele fala, filha, ele fala pra mim, ele me chamava só de Anne, né? Ele falava, Anne, você sempre me disse que nunca ia na televisão, que você não gostava dessas coisas. Aí eu falei, pai, mas não tinha como eu ficar quieta vendo o jeito que o Fábio é tratado, porque ele não fez nada de errado. Nunca, entendeu? Quando o Fábio apareceu a primeira vez, foi no seu programa, eu vi. Eu fui no apartamento do meu pai, eu pedi para uma das secretárias dele, o telefone do Fábio não me deram, não quiseram dar, falavam que não podia. Mas a Alexandra falou, na hora que a gente chegou no apartamento, na reportagem, que ele me viu, ele parou o carro. Ele, nossa, como você... Ele falou, nossa, como você tá bonita. Aí eu falei, eu tive que vir até aqui, vocês não atendem o telefone. Aí a Alexandra virou para mim e falou, por quê? Você tá de amizadezinha com o Fábio agora. Então, assim, ele ia parar, ele ia conversar comigo, ele sempre me tratou muito bem. Eu falei pro Fábio... Mas aí ela interferiu. Eu falei pro Fábio, Fábio, eu não posso dizer que ele me tratava mal, eu não posso dizer que ele me rejeitou, porque desde o primeiro momento que a gente se encontrou, quando eu tinha 12 anos, ele sabia que eu era filha dele. Ele falou pra mim, ele falou pra minha mãe, ele olhou pra minha mãe e falou assim, nossa, ela tá a minha cara. Mas ele nunca te registrou? Não, ele pagou o hospital pra mim nascer, ele comprou meu enxoval até 2 anos. A minha avó, ela conta uma história que ele queria pagar em juízo. Primeiro ele falou pra minha mãe que ia me registrar, porém, ele ia tomar eu dela. Espera um pouquinho só, a gente vai ter que interromper. Nós vamos com o Bruno Tálamo ao vivo, que o Bruno está com o cantor sertanejo Milionário, o último parceiro do Marciano. Pode falar, Bruno. Exatamente, Sônia Abrão. Milionário comparecendo aqui à Câmara Municipal de São Caetano do Sul para se despedir do grande amigo. Ele que foi o último parceiro musical do Marciano. Música sertaneja perde uma de suas maiores referências, né, Milionário? Boa tarde. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde. Infelizmente, uma grande perca que os nossos sertanejos teve. Mas fazer o quê? Tudo nesse mundo tem um fim. Sim. A gente chegou, eu acho que eu com o Marciano, o Marciano chegou ao fim e nós temos que, a vida é essa, tem que encarar a vida assim, mas a gente tem aquele sentimento em perder um grande amigo, um grande baluarte da música sertaneja. Então eu acho que isso aí é uma coisa que é para todo mundo. Vamos encontrar lá em cima um dia, se Deus quiser. Agora, Milionário, você teve algum encontro com o Marciano recentemente? Nós sabemos e apuramos com os familiares dele que ele era cardíaco. Qual era o estado de saúde, qual era a situação dele nesses últimos dias que antecederam a morte dele? O Marciano, ele tinha um segredo com ele, que ele não falava nada para mim, nem para secretário, nem para empresário. Ele guardava um negócio dentro dele. Ele morreu, eu nunca soube o que o Marciano teve de doença, de nada. Ele nunca disse para ninguém. Isso era um segredo dele. Cheio de segredo. Sônia Abrão, o nosso querido Milionário, ele não tem a escuta, mas se você e os demais que te acompanham nos estúdios tiverem perguntas para ele, eu posso repassar. Tá, alguém quer fazer alguma pergunta aí? Eu queria saber qual foi a última vez que ele teve com o Marciano e como é que foi essa última vez. Sônia Abrão quer saber, Milionário, qual foi o último encontro que vocês tiveram, se você se recorda, e conta como é que foi esse encontro pra gente. O último encontro que nós tivemos foi no nosso escritório, na FS, numa reunião que nós tivemos lá. A reunião é aquela briguinha de empresário e duplas e artistas, mas então nós queríamos uma coisa que a FS ia fazer para nós, mas nós não chegamos a fazer ainda que o Marciano faleceu. Mas eu agradeço a FS, o que ela fez para Marciano e Milionário Marciano. Então, agradeço muito a FS. Foi a última vez, foi no escritório da FS. Sônia? Certo. Tem aquela história também do Altas Horas, né? Que parecia que o Marciano estava meio avoado. O Milionário que está contigo aí, Bruno, ele percebeu alguma coisa estranha durante a gravação do Altas Horas do Serginho Groisman? Milionário, o Thiago Rocha, ele quer saber se durante a gravação do Marciano no Serginho Groisman, recentemente, nós percebemos que a voz dele já estava um pouco mais fraca.
se você também chegou a perceber isso, se ele chegou a comentar a respeito de alguma deficiência, algum problema de saúde que ele tinha naquele momento. Infelizmente, eu não assisti esse programa. A minha esposa assistiu, para ela foi tudo bem com o Marciano. Mas eu, por exemplo, eu estava fora, eu não assisti esse programa do Serginho Grossman. Mas eu acho que ele já estava com problema. Voz debilitada, né? Estava debilitada. Obrigada, então, viu? Fala para o milionário que a gente também sente muito. É o segundo parceiro que ele perde, né? Uma coisa difícil. Claro que com o Zé Rico foi uma vida inteira, mas um abraço nosso, tá? Obrigada aí, Bruno. Qualquer nova informação é só chamar a gente aqui, tá? Nós vamos... você tem mais alguma coisa para falar pra gente? Diga. Sim, tenho sim, Sônia Abrão. Uma informação que acaba de nos chegar da assessora de imprensa que está coordenando aqui o velório do Marciano. A informação que nos chega é que o corpo dele deve deixar aqui a Câmara Municipal de São Caetano do Sul por volta de 4h40 e daqui, como nós já dissemos, segue em direção ao Cemitério das Lágrimas, que é bem próximo aqui à Câmara Municipal. Aqui os fãs terão a última oportunidade de se despedir do Marciano, porque lá no cemitério, lá será uma cerimônia mais intimista, onde somente familiares e amigos mais próximos terão acesso, viu, Sônia? Nem todos os familiares, né, infelizmente. Eu vou só fechar a história da Marciane, que ela estava contando aqui pra gente, como é que deteriorou o relacionamento dela com o pai, com o Marciano. E a gente volta já já com o Bruno Tálamo ao vivo. A gente vai mostrar para vocês, né, o momento em que estiver saindo o caixão do Marciano rumo aí a sua última morada, ao Cemitério das Lágrimas, viu? E já já também vou fechar com a Marciane e a gente mostra para vocês o último vídeo que ele gravou, justamente convidando para esse show que não vai acontecer, que estava marcado para o próximo dia 21, segunda-feira que vem, né? Marciane, conta pra gente. Então, aí ele, minha avó diz, minha mãe fala, que ele falou que me registraria, porém ele me tomaria da minha mãe. Aí minha mãe foi embora, minha mãe com medo, né? Porque ele já tinha feito isso com a Marciane, já tinha tirado da mãe biológica. Então minha mãe foi embora, não tive mais contato. Eu sempre soube que ele era o meu pai, desde pequena. Ninguém nunca me escondeu. Eu nunca falei, porque na escola, você estudava em escola pública, pobre, então era muito difícil. Quando eu conheci ele aos 12 anos, que minha avó foi atrás, ele não quis fazer DNA. Ele falou que não precisava, porque ele lembrava da minha mãe, ele lembrava da história que teve com ela. Foram 4 anos que eles tiveram um relacionamento. E tudo. Durante 10 anos, ele me dava um valor simbólico, né? Por mês, eu ia até em São Caetano, retirava no apartamento dele. 1 ou 2 vezes por ano a gente saía, almoçava. Ele, às vezes a Alexandra ia, às vezes não. E quando eu completei 22 anos, aos 21 eu engravidei do meu filho. E a desculpa que a Alexandra deu para ele não me atender mais foi porque eu não contei para ele que estava grávida. Meu Deus do céu. Ela falou, seu pai está muito chateado porque você não contou que ia ter um filho. E ele nunca conheceu o seu filho? Meu filho falou com ele por telefone na última ligação que ele teve comigo, que foi no dia da reportagem. Foi a única vez que ele falou com meu filho. Como ele não conheceu sua filha também, né? Seu filho, eu tô achando que é filho. É filho, né? Filho. Também nunca conheceu, nunca se aproximou nada. Não. Nada, né, Fabiana? Mas isso eu sabia já, né? Em relação a isso, eu já sabia. Nunca esperei assim que ele conhecesse meu filho. Um pouco antes de eu começar o contato com o Fábio, eu pedi para ele, para colocar o nome. Ele falou que ele ia fazer isso, tanto que a Alexandra falou para mim, não precisava você ter ido na televisão, se expor, porque o seu pai já ia te reconhecer, você sabe disso. Tá bom. Mas não aconteceu e... Depois disso eu não consegui. Você esperou esse reconhecimento que não veio? Pois é. Você acha que foi por causa daquela entrada por telefone, aonde você nem mostrou a sua fisionomia? A gente não conhecia você. Não falou mal do pai. Ela só defendeu o Fabiano, é o irmão dela. Ela tem esse direito. Eu falei para ele isso no telefone. Eu falei, pai, mas se eu falar, eu falar a verdade. Eu falei, só falei a verdade. Você nunca me tratou mal, pelo contrário, você sempre falou muito, você sempre me tratou muito bem. A única coisa que pediram foi um depoimento sobre o Fábio. Eu falei o que o Fábio é também. Então, depois disso, ele não atendeu mais o telefone da casa dele. Eu tentei várias vezes depois ligar, não atenderam. Ele mudou de endereço. Sim. E não foi celular, tirado, não o foi celular passado.
Mas eu acho que o Marciano deixou para o Fabiano foi uma irmã muito legal, né? Foi. Vocês são muito queridos um A para o nossa amizade outro estreitou muito, e né, muito de 2016 unidos, pra cá. realmente, A gente não né? se vê assim sempre pelo fato de a gente morar Mas não é tão geográfico, próximo. é de coração. É, mesmo, mas né? a gente se fala sempre, né? Pelo WhatsApp, ou Facebook, a gente estamos sempre falando um com o outro, porque eu posso, ela curte, e vice-versa. Mas o bacana é que ela me conheceu e ela viu que toda aquela imagem, né, negativa que eles passaram para mim, ela falou, não é assim, peraí. Foi aonde aí que ele falou, não, então... São só vocês dois agora, é a família de vocês, né? É um é o outro, a realidade, né? Exatamente. Final, Vocês sabem que assim, a gente está fazendo uma cobertura completa, a gente vai botar muita coisa do Marciano no vídeo. Vocês aguentam ver? Sim, preferem não sim, ver? tranquilo, Tudo não. bem? Tranquilo? Então tá. Eu vou chamar agora para vocês essa última gravação que ele fez e eu senti assim, ver se vocês também sentem, ele já bem fragilizado, não me pareceu com uma respiração muito potente e a voz também eu achei mais fraquinha, mas de resto ele estava convidando para o show, quer dizer, ele estava se sentindo em condições de fazer, vamos lá. Alô pessoal de Franca e região, aqui é o Marciano. Nessa segunda-feira, dia 21 de janeiro, estarei em Franca, na Morada do Capial, realizando um grande show para vocês. Vai ser top demais. Espero sua presença, conto com vocês. Um abração do Marciano. Até lá e deixa cair. Viajo porque preciso, voltei porque te amo. Deixa cair. Aí, esse foi o último recado que ele deixou gravado. Ele já não devia estar bem. As pessoas sentiram uma diferença no Altas Horas. Essa mensagem, vocês não acharam? Que ele estava sem fôlego? Ele estava sem fôlego. Não pareceu você também, Marciano? Ele já tinha feito 2 cirurgias no coração. No coração, né? E ele não estava com fôlego para fazer a chamada, mas ele ia fazer Parece o até show. que a tá enrolando, né? Exatamente, né? Não é o... E tinha o cartaz já também do show espalhado por toda a região, desse show que ele ia fazer sozinho. O saiba era dele mesmo, ele fazia não era os dois, participação. Né? Com o Milionário e fazia o dele também, ó, Marciano Inimitável, sozinho, então. 21 de janeiro, segunda-feira, a Morada do Capial, que seria o lugar, era só dele mesmo, esse ele não estava fazendo com o Milionário, não. E uma outra coisa que assim, ele morreu por volta das 2 da manhã, mas assim, até o final da noite, ele ainda estava nas redes sociais, ele estava através do Instagram dele conversando com os seguidores, inclusive ele estava conversando com uma menina de Portugal, pelo que me parece. Mas vamos quem fala não é ele. Aí. A Alexandra que usa. Que usa. Fala, mas então estava conversando como se fosse ele. Sim, mas não é ele. E estava dizendo isso, que ela está falando, vamos voltar no tempo. Ela tem acesso a todas as redes sociais. Portugal e Brasil juntos e... ela falando sobre cabecinha no ombro, o Marciano entrou, se fosse ele ou a Alexandra, com certeza, top demais. Aí vem a menina de novo, Joana, né? E vai ser sempre o Deus e o anjo. Ela tá falando Marciano Inimitável, aí responde, né? Lembra-se. E saudade imensa, ela diz. E ele diz, sendo ele ou não, claro que sim, sempre será. E vamos repetir ainda mais que seria o sucesso, o encontro, né? O show. Realmente, foram as últimas mensagens de Instagram, que pode ter sido ele, ou como diz aqui, o Fabiano sabe que está falando, a própria Alexandra respondendo aí para os seguidores, como se fosse o Marciano. Tem um trechinho do Altas Horas para a gente mostrar para o pessoal ou não tem? A gente tem também, e daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês, um pupurri que ele fez num especial para o nosso programa, que ele teve aqui. Eu acho que ele cantou umas 10 músicas, né? Um trechinho de cada um super pupurri mesmo, que ele fez num especial de final de ano que nós realizamos com o Marciano aqui para o nosso programa também. Vamos ver o Altas Horas para ver se confirma essa história, que o pessoal estava achando ele meio baixo astral, né? Nesse último mês de dezembro. Você não assistiu? Não assisti. Então, vamos ver o trechinho agora. Você me pede que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer essa vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, eu tenho pedido. Ainda
milhões de amor. Nunca vou me separar de você. Deixa cair. O dia inteiro te odeio, te busco e te caço. Mas os meus sonhos de noite te beijo de abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar na mentira. Ainda ontem chorei de saudade. Relembro a cara, sentindo perfume. É verdade, Serginho. Mas é isso, 20 anos mesmo. Tava no final já, né? Tá aí, gente. De fato, a impressão que se teve, foi de que a voz não alcança, né? Foi. Você vê que ele já tá cansado, né? Debilitado. Parecia mesmo. É. Eu acho que a impressão que os fãs Eu não consigo ver as coisas passaram dele pra porque... gente... É porque eu sou bloqueado de tudo, né? Sabe, né? Das redes como sociais assim? dele. Você não Ela tá bloqueou de tudo, bloqueado faz de tempo tudo. já, uns- Instagram, Twitter, Todo. Então eu não consigo ver nada dele. Eu não Face, consigo então você ver não nada via dele. nada dele. Não E é o só eu programa bloqueado. você não É assistiu. bloqueado eu e pessoas próximas a mim. Bloqueou todo mundo. Bloqueou Geral, todo Alexandre. mundo, geral, realmente. Vocês têm a mensagem do Serginho Groisman, o tweet dele? Eu tenho aqui, deixa eu ver, que aqui tá sem foco. Mas diz o seguinte, deixa eu... Assim, aqui acho que dá pra gente ler, mostrar que no Twitter tem uma mensagem, tá aí, olha, aqui diz, Serginho Groisman, muito triste com a notícia da morte do cantor Marciano. Foi uma voz linda da música caipira, esteve recentemente no Altas Horas e seus sucessos vão ficar para sempre. Descanse em paz, né? Diz aí o Hip, Rest in Peace. O Serginho Groisman, então, tá aí. E no Instagram ele colocou uma foto também aqui, ó. dele com o Marciano. Ah, que lindo. Olha aí, uma foto dele com o Marciano, né? E foram muitos os artistas, E muitos né? artistas falaram da trajetória do Marciano, do profissionalismo, de quanto ele foi brilhante enquanto artista. E muitos artistas comentando. Alguns desses artistas, amigos do seu pai, ligaram para você, te procuraram? Não. Ninguém? Não. Alguma vez algum artista nessa trajetória toda te ligou para falar assim, poxa vida, estamos aqui, se precisar de um apoio moral, se você quiser gravar comigo, se você... Entendeu? Porque, poxa, há quantos anos? Já tem mais de uma década. Mas não iam se dispor. Não. Por causa do Fabiano. Mas às Ele ia vezes... romper. Eu recebi uma ligação uma todo vez, mundo. mas não acreditei não. Eu recebi uma ligação De quem? de uma pessoa, ela falando pra mim, isso faz uns 3 anos atrás. Não, 2016, quando naquela matéria, reportagem lá, dizendo que a Fies, né, que era o escritório dele, ia procurar eu pra tentar fazer uma parceria, enfim. Olha, te botar para trabalhar É, empresarialmente, isso, a assim. FS, né, ia me procurar. E não aconteceu. Eu não acreditei muito, só que ninguém nunca mais me ligou. Né? O convite mais recente que o Marciano teve foi do Raul Gil, porque eu fui no Raul Gil fim do ano passado, né? Acho que outubro, novembro, alguma coisa assim. Eu vi depois. Não tirei o chapéu para o Marciano, justamente por toda essa história. E o Raul Gil, quando te viu na tela, porque colocaram imagens de você trabalhando lá na Praça da Sé, fazendo show, vendendo seus DVDs, aquelas coisas todas, seus CDs. Aí o que aconteceu? O Raul Gil se interessou demais por você, fez o convite, queria levar o Fabiano ao programa, mas foi numa data que ele tinha show, então ele não podia cancelar, né? Eu não pude ir depois, enfim. Tá aberto aí, né? Se ele quiser me levar lá. Aí você vai, né? Vai lá e canta e certeza. finalmente vocês têm esse Quero pisar o encontro pé lá. que o Raul Gil tanto queria que acontecesse também. Bom, vamos colocar um texto do Popurrí, do especial que ele gravou aqui pra gente? Vamos lá? O que foi? Vocês estão posicionando? Tá. Já o Bruno Tálamo ao vivo, já são 4 horas e 10 minutos, né? O corpo deveria sair daqui meia hora, exatamente daqui 30 minutos, 16h40. E o Bruno Tálamo continua de plantão lá em frente à Câmara Municipal de São Caetano do Sul, onde acontece o último adeus, a cerimônia de adeus aí ao cantor Marciano. Vamos ver o que agora, Marmita? O Popurrí? Então vamos ver o Popurrí. Vamos lá. Muito prazer em revê-la, você está bonita.
muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo meus dedos me traem e discam o seu telefone. É minha cara, mulher, minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. Este medo terrível de amar outra vez é meu, é meu, é meu, é meu. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido. Vendo agora, o caixão sai, deixa a Câmara Municipal de São Caetano do Sul em direção ao Cemitério das Lágrimas, no mesmo município, para o último adeus aí, né, para essa cerimônia que contará apenas com alguns familiares e amigos. No cemitério não será permitida a entrada do público. O velório aí na Câmara Municipal de São Caetano, sim, estava aberto a todos os fãs do Marciano. Muita gente compareceu realmente para se despedir desse grande cantor sertanejo. Ele faz parte da história da música sertaneja para sempre, defendeu brilhantemente o seu papel nessa área, mas no cemitério não. Aí realmente serão momentos só com os familiares e os amigos. E como eu disse, está faltando gente nessa cerimônia de adeus, que é o Fabiano e a Marciane, os filhos do cantor Marciano, que estão aqui com a gente, tá certo? Parece um princípio de tumulto, né? Assim. Não, eu acho que é por causa de muitos fãs, né? Ó, você vê o segurança tentando tirar... Acho que é a multidão realmente, né? Nesses momentos sempre o pessoal já se junta mais para poder, e é estreita a escada. Aí, ó, tá vendo? É por conta disso também. Eles estão vindo pela escada, estava no andar superior da Câmara. Tanto que era essa escada que só os cinegrafistas puderam subir para fazer aquelas poucas imagens do velório que a gente mostrou aqui. Então o acesso era realmente complicado. E aí para descer também não é nada fácil, né? Mas eles já estão chegando ao andar térreo, vão encaminhar para o carro fúnebre e daí ele vai para o Cemitério das Lágrimas. Marciane, você não quis ir, você poderia estar nesse momento e você preferiu ficar do lado do seu irmão, é isso? Quando eu cheguei lá, eu não aguentei ficar vendo muito ele também. Sim. Eu já não sou uma pessoa de gostar muito de ir em velório, assim. Uhum. Então, eu vi ele estava, ainda falei pro Fábio, parecia que ele estava dormindo. Uhum. Ele estava com um semblante bem tranquilo, assim. Então, eu não fiquei muito olhando e eu também não queria deixar o Fábio lá fora sozinho. E aí você preferiu vir com ele, na verdade, do que realmente...
E lá ela poderia, olha o que é amor de irmã, gente, e um sentimento de justiça também, não é? Ela abriu mão, ela poderia ficar lá, ela poderia estar agora acompanhando o caixão do pai até o cemitério, mas a Marciane está aqui, ela saiu do velório onde o Fabiano foi barrado, ela saiu junto com ele, ela veio com ele aqui para o nosso programa, é do lado dele que ela está, por quê? Porque eles são irmãos, né? Eles estão unidos, ela sabe quem é o Fabiano e ela nunca concordou com o que foi feito com esse irmão dela. Ela não sofreu metade, nem nada, né, do que o Fabiano sofreu, mas pagou o preço de ter o rompimento da amizade com o pai para ficar do lado do irmão também. E nesses momentos finais ela abre mão para poder continuar ao lado dele. Quando essa Márcia ela barrou, eu assim, eu olhei para ela e falei assim para ela assim, você sabe que isso é errado, né? Ela, eu sei. Tipo assim, eu sei, mas não sou eu. Então, por favor, não vá lá. Eu falei pra ela, você sabe que isso está errado. Tipo, o sabe último apelo, né? Me deixa aí. De ir lá. Ela, eu sei. Até a própria Márcia sabe que eu tinha esse direito. Só que ela recebeu ordens, né? Sim. E você viu que ela estava bem com medo, sabe? Apavorada que eu fosse. Mas nem toda ordem é uma regra. Se eu fosse você, teria furado todos os bloqueios, teria ido. Mas eu entendo a personalidade dele. Ele é da paz, ele não quis provocar Talvez também se imaginasse que ele fosse fazer qualquer coisa naquele momento. Eu me senti culpado. Entendeu? Eu me senti culpado se, vamos dizer que ela agrediu uma desse uma louca nela. Não sei, entendeu? Então, sei lá... Se ela ficasse ainda mais transtornada. Que causasse algo negativo ali para aquele momento tão triste, né? É que você sempre respeitou seu pai, coisa que ele não fez com você em vida. Sempre respeitei. E aí quando ela falou para mim, eu olhei para ela e falei, fica tranquila que eu não vou. E a Márcia, não, vamos. Tipo, eu não vou. Você insistiu, né, Márcia? Falei, você estaria amparado pela sua irmã. Que eu não vou. Falei, Márcia, vai lá que eu espero você lá embaixo. Falei pra ele, vamos, eles não têm direito de fazer isso com você. Não tem mesmo. Mas ele ficou assim, meio com receio dela começar a falar alguma coisa, expor. Queria... Eu falei, ela não vai fazer isso, porque tem reportagem. Na despedida do próprio pai, foi um respeito ao próprio Marciano também, né? Você entendeu? Eu falei pra ele, eu não imaginei que eu ia ver a última vez que eu fosse ver meu pai ia ser assim. Seria dessa maneira, né? Mas foi tão assim, porque eu fiquei muito chateado, assim, eu pisei o pé. Foi algo, parecia que ela estava acompanhando ele, né, dele de baixo já. Eu já estava esperando, né? Tava na frente do elevador, assim, na frente do elevador. Na hora que eu saí, eu já fui de cara, gente, tipo assim, ó, não deixou eu ir, tipo, já cercando, já tava ali esperando já. Foi algo surreal, assim, como assim? Já pegou e já me levou para lá, assim, não vá. Certo. Eu vou interromper um pouquinho, vamos fazer um intervalo, vou dar uns recadinhos, a gente volta aqui, porque nós sabemos também que o Marciano, olha aí, o Fabiano, né, veio para cá e aqui ele está livre para prestar uma última homenagem para o pai dele, e que seria justamente cantar um dos sucessos do seu pai, né? Sim. E qual que você escolheu? Bom, qual vocês preferem? Vamos por duas. Seu amor ainda é tudo. Essa é boa, né? Ainda tem chorei de só saudade. A que você quiser. Aqui você vai cantar o seu coração Seu o seu amor ainda é coração. tudo. Eu gosto mais dessa. Você gosta mais dessa? Mais que outra, mais essa que essa, mas essa que mais me toca. Essa que mais me toca. E o amor dele seria tudo pra você. Essa que mais me toca, realmente, assim, quando eu canto né? em shows, assim, me arrepia todo, sabe? Então essa que eu mais gosto. Eu vou lá, eu volto já. Vocês têm mais imagens para mostrar ao vivo com o Bruno Tálamo ou não? Já a gente retoma também. Já foi colocado sobre o carro, mas a gente tem essas imagens para mostrar daqui a pouco. Já saiu, né? Então tá, a gente vê já tudo isso, mas agora eu vou conversar com a Janaína, vamos falar de coisa. Voltando aqui, nós temos uma mensagem do Moacir Franco. Olha, estava todo mundo atrás do Moacir, não é? E ele não estava falando com ninguém. Vamos ver agora qual é essa mensagem. Vamos lá. Eu estava no meio da festa, circo lotado, a vida cantava, a plateia pulava. Me dá um dinheiro aí, nunca mais vou te esquecer, suave a noite, doce amargura, balada número 7, cadê você, cadê você? E eu gritava, eu estou aqui, mas a vida não olhava para mim, virou as costas.
Saí arrasado do circo, fui para a estrada, caminhei pela estrada, as luzes foram se apagando. Quando eu estava a passos lentos, quase parado, escuto gritos: Moacir, Moacir, volte aqui, ainda há lugar para você, venha. Virei, caminhei, eram João Mineiro e Marciano. E eles me colocaram de novo na festa, de novo no circo, agora pela frente. E lá no picadeiro a vida cantava, o mundo cantava em volta, todas as músicas, toda aquela festa. E João Mineiro e Marciano me levaram para todas as festas do país. O país inteiro cantava. Ainda ontem chorei de saudade. Você me pede na carta que eu desapareça. E desapareceram. De repente, no auge da festa, João Mineiro e Marciano foram embora e me deixaram. E eu descobri que nós todos somos música. O circo continua, a vida continua, mas a música não é mais a mesma. Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Tá aí, Moacir Franco, que linda homenagem. Não era César Marciano do meu pai, é dele, né? É verdade. Você sabe que o Seu Amor Ainda é Tudo, ele tem uma história, essa música tem uma história diretamente ligada aos nossos amigos, porque o Moacir compôs quando houve a separação do Carlos Franco da Anita Franco, que era outra grande produtora de televisão, não é? Trabalhava em vários programas do SBT, inclusive a produção do Flávio Cavalcante, essa coisa toda. Eles tiveram uma briga, tiveram uma separação. O Carlinhos, que foi o diretor do programa do João Mineiro e Marciano no SBT, ficou simplesmente arrasado. E ele, vendo a dor do irmão por essa separação, que graças a Deus não foi definitiva, não é? Ele compôs o Seu Amor Ainda é Tudo, e que acabou com ele, fez sucesso, mas explodiu realmente com o João Mineiro e Marciano. É a música que você mais gosta de cantar, que diz isso. Realmente, né? Que poesia, né? Total. Eu tô arrepiado até agora. Ele contou o que aconteceu de verdade. Porque assim, o Moacir, apesar dele ser esse grande ídolo, esse monstro sagrado da TV brasileira, ele teve um down na carreira, uma queda que foi uma coisa incrível. Tanto que ele passou a cantar em circos, porque eram os locais que o chamavam. Nem casa noturna mais tanto, show, nada. Foi muito difícil para ele. É quando ele falou, a vida estava me virando as costas. E ele foi fazer uma apresentação num circo, né? E foi aquela coisa que não rendeu o suficiente do que ele precisava. Ele estava também, lógico, sem grana. Ele estava indo embora na maior tristeza quando João Mineiro e Marciano chamaram ele, porque eles precisavam de um sucesso. E eles já sabiam da fama do Moacir como compositor. Eles queriam ver se pelo menos o Moacir cedia um dos sucessos dele para eles. E isso, o Moacir, né, já que estavam pedindo, não, vou ver uma música legal para vocês, gostava deles como cantor, escolheu essas duas. Ele conseguiu sintetizar absolutamente tudo isso. E ainda quase, eu fiquei aqui e falei, gente, deixa eu me segurar aqui, se eu começar a chorar aqui vai ser difícil. Isso, né? Mas assim, aquele Moacir, eu posso coisa falar, magnífica. você é um papo. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E ao fundo o galo, o grilo. Tudo. É uma coisa bucólica, não dá pra explicar o que o Moacir natureza Franco. Você agarra esse vídeo e guarda pro resto da sua vida. Porque a generosidade entre os dois. Você coloca esse vídeo. Tá no Instagram dele esse vídeo? No Facebook do No Moacir. Facebook Você do coloca esse Moacir, vídeo ele no postou. dia de um show teu, bem no telão. Coisa linda. Exatamente. É igual Fran muito Antigamente, lindo. né? Porque foi mão do destino, aquela mão invisível do destino. Foi o estouro da carreira do João Mineiro e Marciano e foi a volta do Moacir para as paradas de sucesso. Porque aí todas as duplas sertanejas queriam música dele, né? Uma coisa bem bonita que aconteceu. O Fabiano vai cantar pra gente, né? O momento da saída do caixão lá da
Câmara Municipal de São Caetano, como vocês estão vendo aí. Eles adiantaram um pouco, né, Sônia? Adiantaram, saiu 4h12. Deve ser por causa de trânsito, né? Que eles teriam que estar lá. A chuva. A chuva também? Porque o sepultamento marcado para 5 horas. Então, eles deixaram por volta de umas 4h20, 4h15, 4h20, né? É que o corpo saiu, vocês estão vendo aí as imagens. Todo o público esperou até o último minuto, né? As pessoas ficaram para ver realmente a saída do caixão do cantor Marciano. Essa perda aí que pegou realmente todo mundo, foi um baque para todo mundo. Hoje, nas primeiras horas da manhã, quando a notícia começou a circular, deixa eu mandar um beijo para o Jorge Lordello, né? Nosso especialista em segurança, apresentador da Operação de Risco aqui na nossa Rede TV, que ele foi a primeira pessoa que me avisou logo pela manhã, acho que não eram nem 7 horas da manhã, o Lordello soube da notícia e já informou a gente e foi... A gente só fica no telefone tentando, né, entender isso, como, fontes, né? Demoraram muito para as notícias começarem a sair na internet, porque como foi de madrugada, essa coisa toda, mas 6 horas da manhã o Lordello já estava a postos aí passando a informação para a gente e a gente já começou a sair atrás da confirmação enfim, tudo isso que vocês estão vendo hoje aí, né, todas as emissoras, os programas, prestando essa homenagem justíssima ao cantor Marciano, ele que está aí. Agora, é aquilo que o Moacir Franco falou, né, João Mineiro e Marciano, os dois me deixaram, os dois estão no céu. Sei lá, a cantoria vai ser lá em cima agora. O João foi em 2012, né? Foi. Faz 4 anos. 6 anos, né? A gente está em 2019, tá difícil fazer conta agora que 19, né? 6 anos com o João Mineiro. Exatamente, vai fazer 6 anos. O João Mineiro eu conheci, como é que ele te tratou? O João foi mais de uma vez na casa dele. Olha, o João sempre me tratou super bem. Sempre me tratou super bem. E ele falava pra mim assim, ó, seu pai é muito complicado, não fica esperando dele um dia reconhecer você não. É mesmo? Falava com toda essa sinceridade. Ele sabia o que ele estava falando, né? Parceiros há quantos anos? Cantei com o João Mineiro. Quantas viagens, quantos uma momentos. vida. Ele gravou comigo uma música, inclusive, eu cantei. Quem? O João Mineiro gravou comigo, Sério? Ele fez a segunda voz pra mim, no estúdio que ele tinha lá, assim, tratava super bem. Gente, coisa Ia que pra casa infelizmente dele. o Marciano nunca fez, né? Sim, isso foi... Nossa, que quando eu cheguei em São Paulo, cheguei em São Paulo, 2007, isso foi lá pro ano... acho que foi 2007, por aí. Acho que foi 2007. E ele teve essa Quando eu cheguei em São Paulo, Porque você estava absolutamente desconhecido como artista ainda. E ele, o grande João Mineiro... Mas ele sempre acreditou. Sim, olha, te ele deu essa força. Ele sempre acreditou, ele nunca duvidou, sempre acreditou. Ele sempre falava, pô, você é a cara do seu pai. Ele falava, você é a cara do Marciano. Acho não. Você é lindo, você é lindo. Eu acho que além de ser filho... A altura do pai. Além de ser filho do Marciano, eu acho que você tem um talento seu, assim, você é muito talentoso, você é muito bom nesse segmento que você faz, né? O Fabiano, eu não sei se você... Foi o único, o filho dele que herdou a música foi eu. Você não canta, não se interessa, a nada. Marciano que ela chama, né? Marciano São duas Marcianes? Ela é Marciane e eu Márcia Anne. Márcia Anne. Ah, tá. E ela Marciane. Eu falei pra ele isso. Falei, pai, eu não... Você tinha que ter orgulho dele no áudio, né? Eu falo pra ele, você tinha que ter orgulho, porque ele é o único... Até onde a gente conhece de filhos dele, ele é o único homem, porque só aparece mulher. Sim. E o único que canta. E o único que canta, eu falei pra nasceu ele. com o mesmo Quando eu pai. conheci ele, eu tinha lá meus 12 anos, tinha uma esperancinha assim de ser atriz. Ele até me escreveu, na época era até o Moacir Franco, que comandava o Talentos Brilhantes, que era uma agência. Mas aí não rolou. Aí eu falei pra ele, Fábio é o único que herdou. O artista da família. Porque a Marciane, se eu não me engano, ela é um negócio de moda no YouTube. É outra praia. É outra coisa. Outra praia mesmo, né? E é de uma família de artistas. Volto aí já, o Fabiano se prepara para cantar. Você trouxe um músico com você, um violinista? Trouxe um músico meu. Ele tá aí já? Tá Como é que é o nome? Muitos anos já. Hã?
Desde que ela viu a primeira vez Ele era veio ele. aqui, né? Você veio aqui da outra vez, não veio? comigo. Como é que é o nome dele? Luiz Fernando. Luiz Fernando. Rian agora, no duplo sertanejo dele. Que Rian foi? Mariana. É Rian agora. Ah, o nome dele. É que tem a então, seja bem-vindo, viu? Daqui a pouco ele vai tocar o violão e o Fabiano vai cantar para vocês a última homenagem do filho ao cantor Marciano. Bom, e agora chegou o momento, né, em que o Fabiano Martins vai fazer aí a última homenagem, que é a única coisa que restou para ele a partir do momento que ele foi barrado no velório do próprio pai, no velório do cantor Marciano. Ele faz uma homenagem aqui do palco do nosso programa e vai cantar Seu Amor Ainda é Tudo, acompanhado ao violão pelo Rian, que também tem uma dupla sertaneja, é o Rian e Mariano, né? Mariana, e entende tudo desse assunto. Vamos para esse momento, é um direito dele, essa despedida, e ele faz aqui agora no A Tarde é Sua. Muito prazer em rever, você está bonita, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo o seu nome. Mesmo meus dedos me traem e diz que o seu telefone é minha cara, mudei a minha cara, mas por dentro eu não mudo. Deu a cara dele. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Naquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje só sei. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. Esse medo terrível de amar outra vez é meu. Tá aí, que lindo. Ai, ainda ontem eu chorei de saudade, meu Deus. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade. Ai, tadinho. Relê a carta, sentindo meu perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor, me mata. O ciúme. Oh, moda. Tá aí, né? Bom, de volta aqui ao nosso programa, o Fabiano já está aqui conosco, não é? E tem, o Thiago Rocha tem um vídeo que ele passou e nós vamos mostrar agora. Fala, como é que é? Dia 11 de novembro, o Marciano fez O último agora, de de fez 2018. uma participação no DVD das Marcianas, que ainda não foi lançado. Olha. Esse trecho que a gente vai mostrar é em primeira mão. Aconteceu na cidade de Suzano, aqui nos arredores de São Paulo. Olha só. E ele tinha adotado esse visual mesmo, né? Adotou. É. Ele gosta de branco. É, ele gosta de branco e os óculos ali ele não tirou mais. Ele tá de branco, caixão branco, a roupa era branca também. As duas são filhas do João Mineiro. Uma só. Uma só, daqui, né? É irmã?
filha do João. Elas são filhos do João Mineiro, não são, parece? É, a de cá, que eu esqueci o nome dela. E esse DVD vai ser lançado agora, depois do Carnaval. Vai ser lançado agora, depois do Carnaval, gravado em novembro. O último trabalho que ele fez com as Marcianas, que inclusive uma das integrantes é filha do João Mineiro, né? O parceiro que vai ser sempre lembrado do Marciano. Apesar da separação, o pessoal não esquece da dupla realmente. Separaram né? em 1993. Exatamente. Me fala uma coisa, dá pra gente seus contatos, agenda de shows? Bom, é isso aí, né? Como vocês viram aí, né? Atenção, escritórios no país, né? Escritórios de shows aí, tô livre no mercado. Se alguém tiver interesse, né? Você entra em contato no Instagram nosso, tá o telefone da Denise lá, que é assessora. Tá lá. Aí entra em contato com ela. É só pelo Instagram vocês conseguem, isso, né? Lá Fabiano Martins, chama Denise. O Fabiano Martins. O Fabiano Martins, uma letra já faz toda a diferença. O Fabiano Martins. Exatamente. Estamos aí, abertos a projetos, negociações. Fabiano, a gente queria agradecer muito você estar aqui com a gente, né? Espero que nós tenhamos podido, na verdade, de fazer companhia aqui à tarde para você, para a Márcia, bater um papo. Você está comigo desde quando a história começou, né? Foi. Está comigo desde lá de trás. Só que a gente não esperava viver um momento como esse, né? É isso que a gente está falando, que a Márcia e a Anne estava falando também. Você vive toda uma situação até de conflito, mas você nunca quer esse final, nunca quer a perda da pessoa, porque o elo ele sempre existe e parece sempre que vai te conduzir a um final feliz de uma história complicada. Infelizmente não foi assim que aconteceu, mas viu, Márcia, conta sempre com a nossa amizade também, o nosso carinho, tá? Você é filha de um grande ídolo, com certeza. Você também, tá, Fabiano? Obrigado, que precisar, eu tenho certeza do sucesso da sua carreira. Você só vai deslanchar, como a Marcinha falou, né? Ele é o artista da família, aquele que herdou o talento do pai, que vive da música também e é um representante legítimo, com toda a certeza. Com viu? certeza. Então Deus te proteja, querido, Obrigado, Sônia. que te conforte muito nessa hora, que você realize aí todos os seus sonhos, tá? Beijo, meu amor. Obrigada, viu? Força aí nessa hora. Contatos, mais alguém? Você não dá, vocês já colocaram? Então tá bom, gente. Olha, estamos indo embora. Agradecer ao Rian, sucesso com a sua dupla aí com a Mariana, tá? Todo sucesso do mundo. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, gente. Valeu. Mas que fazer com essa dor que me invade agora? Mata esse amor, o ciúme. Obrigado.